2. Os pobres e os necessitados. Se a nação de Israel tivesse obedecido às leis de Deus, sua terra teria permanecido fértil e haveria pouca pobreza e opressão dos necessitados. Todo o 7º dia era o sábado, quando o povo repousava e dava descanso para a terra e para os animais domésticos. Todo o 7º ano era ano sabático, quando a terra e os trabalhadores poderiam descansar um ano inteiro. Todo o 50º ano era o ano de jubileu, quando a terra não apenas permanecia alqueivada, como também era devolvida aos primeiros proprietários. Levíticos 25, versículo 1 a 34. Desse modo, o Senhor desejava restaurar a fertilidade da terra com regularidade e evitar que os mais ricos acumulassem grandes propriedades, controlando a economia. De acordo com 2 Crônicas 36, 20, versículo 21, a nação não obedeceu a essas leis e, portanto, Deus teve de enviar o povo à Babilônia, a fim de que a terra pudesse descansar. Quais são as causas da pobreza e da necessidade? Algumas pessoas são pobres pelo simples fato de que não trabalham. Há trabalho disponível para elas, mas preferem não fazê-lo. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 10, 4. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Provérbios 20, 13. Ou talvez, seu inimigo seja o prazer. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Provérbios capítulo 20, versículo 17. É evidente que o bêbado e o glutão costumam estar entre os pobres. Provérbios 23, versículo 21. Tempo, energia e oportunidades são desperdiçados quando a vida de uma pessoa é controlada pelo ócio e o prazer. Infelizmente, algumas pessoas não foram disciplinadas desde cedo nem ensinadas sobre a importância do trabalho. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 13, versículo 18. Receber ordens e lhes obedecer, prestar atenção na correção e repreensão, não repetir erros e respeitar a supervisão são elementos essenciais para o sucesso em qualquer serviço. É interessante observar que o primeiro pedido do filho pródigo foi: Pai, dá-me. Mas quando voltou para casa, pediu: Trata-me como um dos teus trabalhadores. Lucas capítulo 15, versículo 12 e versículo 19. Havia compreendido o valor da disciplina do pai e a alegria do trabalho árduo. Algumas pessoas são necessitadas porque gostam de falar, mas nunca agem. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Isso nos faz lembrar a parábola que Jesus contou sobre os 2 filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao versículo 32. As pessoas podem empobrecer por causa de investimentos imprudentes. Atirar-se de cabeça num bom negócio pode levar a pessoa a perder tudo. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Além disso, é preciso evitar assinar notas promissórias e assumir as dívidas de outros. Provérbios capítulo 6, versículo 1 ao 5. Especialmente de desconhecidos. Provérbios capítulo 11, versículo 15. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Provérbios capítulo 17, versículo 18. Ver Provérbios capítulo 22, versículo 26, versículo 27. Os israelitas poderiam emprestar dinheiro a seus compatriotas, mas não deviam cobrar juros. Levíticos capítulo 25, do versículo 35 ao 38. Êxodo capítulo 22, versículo 25. Tinha permissão de cobrar juros somente dos gentios.
Deuteronômio capítulo 23, versículo 20. No entanto, o texto adverte sobre ser fiador e assumir dívidas maiores do que podemos pagar. Provérbios capítulo 22, versículo 7. Também há ocasiões em que a pobreza de alguns é decorrente de pessoas e acontecimentos fora do seu controle. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Provérbios 13, versículo 23, Provérbios 18, versículo 23, Provérbios 28, versículo 8. Os profetas condenaram governantes e negociantes perversos, que oprimiram os pobres e tomavam o pouco que ainda lhe restava. Isaías 3, versículo 13 ao 15, Isaías 10, versículo 1 ao 4, Amós 2, versículo 6, versículo 7, Amós 4, versículo 1, Amós 5, versículo 1, Amós 5, versículo 11, versículo 12, Amós 8, versículo 4 até o versículo 10. Quando há justiça na terra e o povo teme ao Senhor, os pobres são ouvidos e são protegidos da opressão. Deus condena a opressão dos pobres. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Provérbios 14, versículo 31. Deus não respeita mais os ricos do que aos pobres. O rico e o pobre se encontram, um e a outro faz o Senhor. Provérbios 22, versículo 2. Os pobres são criados à imagem de Deus, portanto, como tratamos os pobres, tratamos a Deus. As igrejas que mostram maior consideração pelos ricos e ignoram os pobres, esqueceram a lei régia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Como ajudar os pobres? Em primeiro lugar, não devemos desprezar os pobres por causa de suas dificuldades, considerando-nos, desse modo, melhores do que eles. O que despreza a seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Provérbios capítulo 14, versículo 21. Deus tem uma preocupação toda especial pelos pobres e necessitados e, ao explorar essas pessoas, estamos nos opondo ao Senhor. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defende a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Provérbios 22, 22, versículo 23, Deuteronômio 15, 7, Deuteronômio 24, 12. Os cidadãos cristãos devem providenciar para que sejam criadas leis justas e para que sejam cumpridas com equidade. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Provérbios capítulo 29, versículo 7. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Provérbios capítulo 28, versículo 3. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Provérbios 31, 9. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Provérbios capítulo 29, versículo 14. Sem dúvida, são declarações extremamente sérias. Quando ajudamos os pobres, estamos investindo no que agrada ao Senhor e, no tempo certo, Ele providenciará para que tenhamos um retorno desse investimento. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Provérbios capítulo 22, versículo 9. Porém, antes de a igreja ajudar, é responsabilidade da família socorrer os membros necessitados. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 e versículo 8. Com isso, a igreja fica livre para ajudar os que não têm com quem dividir seus fardos. Se taparmos os ouvidos ao clamor dos pobres, Deus se recusará a ouvir nossas orações. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Depois de pastorear 3 igrejas,
sei de alguns problemas que podem surgir nas congregações. Quando aparece algum vigarista em seu meio se dizendo um cristão de passagem pela cidade precisando de ajuda. Em mais de 40 anos de ministério, lembro-me de poucos casos em que esses desconhecidos a quem ajudamos sequer escreveram para nos agradecer quando chegaram a seu destino ou procuraram pagar de volta a oferta que havia recebido. Sem dúvida, pastores e diáconos devem usar de grande cautela e sabedoria, a fim de não fazerem mais mal do que bem. Mas também devemos lembrar que ajudamos os verdadeiramente necessitados por amor a Jesus. Mateus capítulo 25, do versículo 34 ao versículo 40. Bernard de Clairvaux, compositor de um hino chamado Jesus, só de pensar em ti, ofereceu um conselho sábio quando disse: a justiça busca os méritos da causa, enquanto a piedade considera as necessidades. O que seria de nós se Cristo nos tratasse com base na justiça?